Mais uma vez, bem-vindo ao estudo da palavra, na nossa devocional deste dia. Eu gostaria de convidar você, então, a estar comigo. Estaremos hoje falando do capítulo 4 de Gênesis, onde, extraindo daqui lições tremendas para a nossa vida. Gênesis 4 fala a respeito da oferta de Caim, da oferta de Abel, fala a respeito dos descendentes de Caim. Então esse capítulo realmente é um capítulo bastante interessante para que nós possamos então estar extraindo daí verdades para a nossa vida, princípios de vida para que nós possamos viver e entender em nome de Jesus. Obviamente que eu não vou ler todo o capítulo, mas apenas lerei alguns versículos e procuraremos extrair dali as lições para a nossa vida diária para este dia. Amém? Muito bem, vamos lá então. A primeira lição que eu aprendo desse capítulo se encontra ali no versículo 3 a 5, que diz assim: Passando o tempo, sucedeu que Caim apresentou como sacrifício ao Senhor uma porção do fruto do solo. E Abel apresentou das primícias do seu rebanho e da sua gordura. E o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. A primeira lição que eu aprendo desses dois versos é que aquilo que nós damos a Deus precisa demonstrar o nosso coração. É mesmo, é verdade. Porque muitas vezes e eu falo aqui dar, não no sentido financeiro, obviamente, isso não significa que esteja excluído, mas, muito mais que isso, dar a Deus significa prestar louvores, adoração a Ele, prestar culto a Ele, não é? Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer forma, nós não podemos adorar a Deus de qualquer forma, né? Não podemos fazer isso. Muitas pessoas ainda não entenderam que muitas atitudes que eles têm, muitas situações que eles têm, aquilo não é adoração, aquilo não é culto, muito mais satisfazem a carne do que na verdade estão adorando a Deus de certa forma, não é? Nós precisamos expressar a Deus, e Deus está olhando sim, porque Ele olha, não é, o nosso coração. Ele disse lá para Samuel: Samuel, você está olhando o exterior, né, todos esses filhos ali, né, que passaram diante dele, e de repente Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, né? Aí Samuel fica confuso e de repente manda chamar o Davizinho ali, queimado de sol, menorzinho, porque era mais novo, não é? E de repente Deus fala assim: olha, esse aí, levanta e unge-o, não é? E de repente Deus fala assim para ele: olha, você está olhando a aparência, mas eu estou olhando o coração dele. Assim também, dentro desse contexto, a nossa adoração, aquilo que damos ao Senhor Deus, precisa demonstrar o nosso coração, né? Tem que sair lá de dentro, não pode ser uma coisa qualquer, né? Eu tenho muito a falar sobre esse assunto aqui, mas eu não tenho tempo aqui para falar tudo que eu realmente gostaria de falar sobre esses dois versículos. Mas o que eu quero focar aqui então, nesses dois versículos, para começarmos esse primeiro ponto, é que nós precisamos dar a Deus, e aquilo que damos a Deus precisa sair do nosso coração. Precisa ser algo da sinceridade do nosso coração. Segunda lição que eu aprendo aqui está no verso 7, que diz assim: se ofereceres corretamente, não serias aceito? Essa é a pergunta que Deus fez a Caim, depois que ele ficou irado e tudo mais, não é? E o que eu aprendo com isso? Que há uma maneira correta de ser aceito diante de Deus. Muitas vezes nós achamos que temos a boa vontade, mas de boa vontade, como diz aquele dito, de boa vontade o inferno está cheio. Então, a boa vontade não tem nada com Deus, ela não vai mover o coração de Deus. Existe uma maneira correta para nós sermos aceitos diante de Deus. Como você pode ter visto, Deus ele recusou a oferta de Caim. Mas não recusou a oferta de Caim porque eram frutos da terra, que tem a ver com o terreno. Não, Deus não recusou a oferta de Caim por causa disso, mas ele recusou a oferta de Caim porque Caim procedia de maneira errada. E quantas vezes as pessoas, elas
vão à igreja, elas louvam, mas vivem uma vida completamente errada. E isso não vai subir diante do Senhor. Eles não serão aceitos diante do Senhor. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. As pessoas não compreendem, acham que Deus aceita qualquer coisa, né? Então, uma vez eu ouvi uma frase, né, dizendo, uma pessoa falando o seguinte, que ele mandava muitas tortas de morango lá para o céu, né? Tortas de morango. E quando ele morreu, ele chegou para Deus e disse assim: Deus, gostastes, né, das tortas de morango que eu mandei para o Senhor aqui? E Deus virou para ele e disse assim: olha, eu não gosto de torta de morangos. Quem sabe você esteja mandando muitas tortas de morango para Deus e ele não goste de torta de morangos, né? O que Deus quer realmente, e o que nós precisamos entender, é que nós precisamos estar, né, na maneira correta, para sermos aceitos por Deus. A Bíblia diz lá em Salmos: quem entrará no seu santuário? Quem entrará? E ele responde, né? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. São esses, né? Então, não é as coisas que eu dou, nada disso. É o meu coração, é sim, né, a maneira correta de eu entrar na presença do Senhor. A terceira lição que eu aprendo desse capítulo está ali no verso de número 14, que diz assim, se hoje me expulsas de sobre a face do solo, estarei oculto da tua presença, serei um fugitivo errante na terra, e sucederá que qualquer que me encontrar, me matará. Ou seja, né, a consequência do pecado é o afastamento da presença de Deus. E é a mais pura verdade, meu querido. Em nome de Jesus, nesse dia, eu quero dizer algo para você muito importante. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o pecado, num sentido, ele vai afastar de Deus totalmente, ou seja, a vida no pecado nos afasta de Deus. Se você sabe que aquilo que você tem feito é pecado, e você não deixa o pecado, porque pecado todos nós pecamos, não é? A Bíblia fala que nós todos pecaram e carecem da glória de Deus, da presença de Deus. Então, o pecado nos afasta, sim, mas a vida no pecado, se nós mantivermos aquele pecado não confessado, certamente isso trará consequências terríveis, porque ele vai nos afastar de Deus. E eu tenho visto tanta gente se afastando de Deus nesses dias. Eu tenho visto tantas pessoas, se afastarem de Deus por consequência do pecado, e que nesse dia você pare e reflita um pouquinho sobre esse assunto também na sua vida. Você está na presença do Senhor? Você está andando na presença dele? Ou você está se afastando da presença do Senhor porque você então vive uma vida no pecado? Pense nisso, pense nisso. A quarta lição que eu aprendo deste capítulo se encontra ali dos versos de número 16 a 24, que eu não vou ler com você, porque são muitos versículos, mas é o seguinte, quando alguém se afasta de Deus, seus descendentes serão afastados também. Quando nós vemos aqui Caim, a Bíblia diz, versículo 16 aqui, Caim saiu da presença do Senhor. Quando alguém se afasta do Senhor, há uma consequência terrível. Por quê? Porque os seus descendentes, seus filhos, também se afastarão da presença do Senhor. É uma tendência muito forte dos filhos, principalmente quando a pessoa ainda não tem filhos, ou os filhos são muito pequenos, eles ainda não têm a capacidade de discernir. Se a família se afasta do Senhor, das coisas do Senhor, há uma tendência muito forte dos seus filhos se afastarem também. Não é? Assim como Caim se afastou, você vai perceber que os seus descendentes se afastaram também. Por quê? Porque o patriarca se afastou, o pai e a mãe se afastam, os filhos se afastam também, principalmente se eles são pequeninos, se eles ainda não têm a idade de discernir. Geralmente acontece muito isso, tenho visto isso acontecer também com grande frequência, e dói o meu coração quando vejo uma família que um dia foi crente em Jesus Cristo, que frequentava os cultos, cultuava junto com os irmãos. Essa família, ela deixou, por algum motivo, ela deixou de estar na presença do Senhor, os seus filhos
foram por outros caminhos também. Isso é muitas vezes terrível, terrível mesmo. E a quinta e última lição que eu gostaria de deixar com você, né, está ali no versículo 26, que diz assim, novamente, né, e a Sete, que era o filho, né, de Adão, nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, e começou a invocar o nome do Senhor. Eles começaram a invocar o nome do Senhor, começaram a chamar por Deus. Veja como é importante, né, uma família estabelecida em Cristo. Nós, obviamente, temos que entender que muitas vezes os filhos não estarão andando naquilo que seus pais andaram, mas isso é por opção deles. Não é? Vai chegar um momento na vida que eles optarão por estar ou não estar, mas é a opção deles. Mas aqui, quando nós vemos isso, nós percebemos que os descendentes de Sete, eles permaneceram na presença do Senhor. Eles permaneceram ali e invocaram o nome do Senhor, chamaram o nome do Senhor. Invocar significa chamar, né? Chamaram pelo Senhor, então eles tinham um relacionamento com Deus. Eu quero deixar essas lições hoje com você, em nome de Jesus, agradecer mais uma vez pela sua audiência, agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu gostaria de pedir mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, que você clicasse aí no sininho, se inscrevesse no canal e desse um like para que esse canal pudesse crescer e alcançar muitas pessoas ao redor do mundo, porque nós estamos com esse objetivo. Logo, logo começaremos aqui a fazer algumas transmissões em inglês para alcançar também pessoas de outras partes do mundo. Que Deus abençoe sua vida, que esse dia seja um dia de paz, de alegria na sua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.